Olá a todos! Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Álvaro, eu sou graduado em Psicologia e licenciado em Psicologia. Eu faço parte da equipe da Casa de Artemis, eu tenho especialização em Terapia Sistêmica e estou finalizando a minha especialização em Neuropsicologia. Eu também sou um dos responsáveis aqui no nosso espaço pelos nossos cursos de Introdução à Psicologia. E hoje eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre o estresse durante esse período da pandemia. Se nesses últimos dias você tem se percebido um pouco mais triste, mais ansioso ou talvez com um pavio um pouco mais curto, não se preocupe, procure manter a calma. Isso é natural, talvez você esteja enfrentando alguns sintomas relacionados ao aumento de estresse. E justamente por isso nós decidimos gravar esse vídeo, para que você possa entender um pouco melhor o que está acontecendo com você nesse momento. De forma simples, nós podemos definir o estresse no nosso organismo através do funcionamento de dois hormônios, o cortisol e a adrenalina. Em níveis adequados, esses dois hormônios eles são essenciais para um bom funcionamento do nosso organismo. Mas quando eles entram em desequilíbrio, eles geram uma série de alterações. Entre elas, a gente pode citar os 3 sintomas que eu já falei no início desse vídeo e também uma agitação dos nossos pensamentos, uma inquietude física, uma vontade de se mexer de forma difícil de controlar, também uma dificuldade para dormir e, além disso, começar a comer muito ou não conseguir ingerir os alimentos que a gente está acostumado a comer. É importante compreender que, naturalmente, nós temos modificações nos nossos níveis de estresse no organismo. Se espera que, em alguns momentos, exista uma elevação dos níveis de estresse de forma saudável. Como, por exemplo, se tu estiver saindo da tua casa, abrir a porta e se deparar com uma cobra. Eu já tive essa experiência, não é nada agradável. É comum que nesse momento o teu coração dispare, teus olhos fiquem mais arregalados, tu fique com a respiração mais ofegante e até mesmo consiga fazer movimentos mais ágeis e rápidos, como por exemplo pular para trás. Isso significa que o teu estado de alerta ele ficou super ativado nesse momento. E se tu medir as concentrações de cortisol e adrenalina no teu corpo, elas certamente vão estar elevadas. E isso é bom, isso não é ruim, isso é muito bom. Significa que no momento de perigo, quando o teu corpo precisou, ele reagiu da forma adequada, aumentando os níveis de estresse. Então, sempre que a gente enfrenta uma situação de perigo, existe uma pequena estrutura no nosso cérebro que chama amígdala. Essa estrutura ela é responsável por perceber esse perigo e ela envia uma série de informações dentro do nosso cérebro para ativar um complexo sistema de reações fisiológicas. Esse sistema a gente dá o nome de luta ou fuga, sistema de luta ou fuga. É justamente a partir da ativação desse sistema que a gente vai ter um aumento nos hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol. Isso nos coloca num estado de prontidão para lidar com esse perigo que a gente está enfrentando. Esse sistema é um sistema que nos acompanha desde o nosso nascimento. Ele se forma enquanto a gente está no útero e desde que a gente nasce, a gente já tem esse sistema em funcionamento no nosso organismo. E ele é extremamente importante porque ele nos ajuda a sobreviver frente a qualquer perigo. Como espécie humana, a espécie humana ela sobrevive na natureza em função de perceber os perigos e de poder reagir a eles. Então, no nosso dia a dia, ele acaba nos auxiliando em diferentes atividades, como por exemplo nas demandas do trabalho, às vezes a gente tem esse sistema acionado, ou quando a gente se depara no meio de uma discussão, também a gente pode ter esse sistema acionado. Ocorre que hoje, quando a gente abre a porta da nossa casa, ao invés de a gente se deparar com uma cobra, que foi o exemplo que eu dei, a gente está se batendo com um vírus, com esse ser microscópico que a gente não enxerga, mas que a gente sabe que está nos ameaçando através do jornal, ou através de algum amigo, de algum conhecido, ou até mesmo de algum parente nosso que tenha sofrido em função dele. Então, essa ameaça é uma ameaça real, uma ameaça a toda a nossa espécie humana. E quando a gente se bate com isso, o nosso estado de prontidão, esse estado de alerta, ele fica muito ativado para que a gente possa sobreviver. Isso é importante, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar realmente prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente precisa estar preocupado com isso para poder sobreviver. Se a gente for traduzir isso, isso significa dizer que a nossa amígdala está gritando. Não!
ela está enviando muitos sinais para o nosso cérebro. E isso está fazendo com que os hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol, eles aumentem muito. E durante um período muito longo, constantemente o nosso sistema de luta ou fuga tem sido ativado. E esse nível de estresse que a gente tem vivido, esse nível de estresse ele não faz bem. Ele acaba adoecendo o nosso organismo. E isso se expressa em diferentes aspectos da nossa vida. Nos aspectos físicos, a gente pode citar, então, alguns problemas como problemas no sistema cardiovascular, questões relacionadas à pressão. A gente pode citar problemas respiratórios no sistema respiratório. Então, os nossos níveis de O2 e CO2 acabam ficando desequilibrados, desregulados em alguns momentos. Também a gente pode citar a diminuição do funcionamento do nosso sistema imunológico, as nossas defesas elas diminuem quando a gente fica muito estressado, além daquilo que eu já falei da dificuldade para dormir, conciliar um sono adequado. Em termos psicológicos, em termos emocionais e mentais, toda essa elevação de estresse, todo esse nível muito alto de estresse, ele acaba gerando aquilo que a gente chama de desregulação emocional. O que seria isso? Quando as nossas emoções elas estão muito ativadas, quando o medo, a tristeza ou a raiva, elas estão falando muito alto dentro da gente, que é o que acontece quando o estresse toma conta da gente dessa forma, existe uma região no nosso cérebro que chama córtex pré-frontal, que fica logo atrás da nossa testa. Essa região ela é responsável pela parte mais racional das nossas tomadas de decisão. Quando a nossa emoção ela fica muito ativada, a nossa estrutura da amígdala fica muito ativada, ela acaba inibindo o funcionamento do córtex pré-frontal. O que isso significa? As nossas decisões elas acabam sendo muito mais influenciadas pelas nossas emoções do que pela razão. Durante esse período de pandemia, no qual a gente está mais isolado, muitas pessoas têm respeitado o isolamento social e têm se mantido mais em casa, as nossas relações que a gente tem no dia a dia acabam sendo muito restritas e a gente acaba ficando se relacionando praticamente só com os nossos familiares, só com quem mora com a gente. E, consequentemente, essas tomadas de decisão mais emocionais e menos racionais, elas podem acabar afetando as nossas relações. Então isso pode acabar prejudicando o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam. E é importante a gente estar atento para isso, estar observando, ver se porventura, em algum momento, a gente está sofrendo com alguns aspectos dessa desregulação emocional. Bom, aí tu vai me dizer assim, tá bom, Álvaro, acho que eu entendi o que tu está me dizendo. Quando a gente enfrenta um perigo, o nosso sistema de luta ou fuga ele é ativado e os níveis de estresse eles são elevados. E isso é saudável. E eu vou te dizer, sim, isso é saudável. Mas dentro desse período de pandemia, o nosso sistema de luta ou fuga ele tem sido muito ativado. E isso tem durado um período muito longo, o que acaba trazendo prejuízos para a minha saúde. Exatamente. Esses prejuízos podem ser dificuldades para dormir, problemas cardiorrespiratórios, uma baixa imunológica, além de dificuldades para controlar as minhas emoções. E eu posso acabar apresentando então sintomas de ansiedade, chegando até pânico, ou então sintomas de depressão. Isso mesmo. Tá, Álvaro, como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para diminuir essa ativação do meu estresse? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nos nossos próximos vídeos. Continue nos acompanhando para saber algumas técnicas que podem lhe auxiliar na diminuição do seu estresse. Então, se inscreva no nosso canal, siga nossa página no Facebook, Casa de Artemis Espaço Consciência, e não se esqueça, juntos somos todos mais fortes.